Mas eu vou fazer um vídeo de selva corporativa aqui e eu não vou deixar o seu áudio aberto para te proteger, para te poupar. Então, assim, qual que foi a pergunta? Quando você tem um chefe extremamente severo que fica pegando no seu pé, e aí você tem que tentar melhorar. A pergunta foi: quando as ordens dadas não fazem sentido, você tem que se esforçar para tentar melhorar? E aí, assim, é engraçado que psicólogos, falando sobre educação infantil, eles dizem: olha, você tem até os 7 anos para formar o adulto que o seu filho vai ser, e você tem um seguidor até certo ponto, ou seja, se você for para a seita mais doida, e se você tiver os valores morais mais doidos, e se você tiver as coisas mais esquisitas dentro da sua casa, o seu filho ele vai te servir, te seguir até certo ponto, porque em dado momento ele vai querer fazer mais sucesso na sociedade do que com você, porque ele vai ver que o mundo é muito mais do que o que você tem dentro da sua casa. Especialistas não falam com essas palavras. É que nem um especialista é louco de falar com esse vocabulário. Mas, assim, em suma é isso. Então, assim, eu posso falar pra Lana que eu quero que ela coma o sanduíche pulando num pé só. Isso faz sentido? Não faz o menor sentido. Mas ela é criança, ela não tem como se defender disso. Então ela vai comer o sanduíche pulando num pé só. Cara, o primeiro dia que ela for comer um sanduíche na casa da amiguinha dela e ela começar a comer num pé só e todo mundo der risada da cara dela, ela vai voltar transformada para casa, entende? E você como funcionário, no teu caso, o teu amigo como funcionário, você não está trabalhando para o teu chefe, você está trabalhando para o mercado, porque independente da faculdade que você tenha feito, você vai para o mercado para ser engenheiro, para ser advogado, você vai servir a necessidade e as demandas das pessoas, você tem missões a executar. E aí o teu chefe é supostamente aquele cara que sabe fazer o negócio melhor do que você, e ele vai te dar os caminhos de acordo com o histórico dele, de acordo com a bagagem dele. Então, você tem que agradar esse chefe até a linha 2 porque se esse cara tá me falando isso, e ele tá na posição que ele tá, e eu não tô na posição dele, é que provavelmente ele sabe mais do que eu. Então, quando ele fala que eu deveria fazer isso mais rápido, ele fala que eu deveria fazer isso com menos esforço, ele fala que eu deveria ser mais criterioso, então eu vou voar nesse cara e falar assim: criterioso como? Me ensina os critérios. Né? Se esse cara fala assim: você demorou muito, você pode fazer isso daí mais rápido, eu vou colar nesse cara e vou falar: me ensina a fazer mais rápido, porque da próxima vez eu vou conseguir. Por quê? Porque esse cara tá me formando, não para ele tá me formando para o mercado. Ou ele pode estar te ensinando errado. Então, agora, vamos supor, ele é crítico porque ele é crítico e ele é tóxico e ele só quer te prejudicar emocionalmente. Aí ele fala: cara, tudo que você está fazendo aí, você podia fazer pulando num pé só. Então, voltando à pergunta, quando o método não faz sentido e quando a crítica não faz sentido, ela tem que ser levada em consideração. Então, você tem que se perguntar a todo momento se por trás do jeito cri-cri dessa pessoa não tem algum critério que você não está conseguindo enxergar e que seria bom para você que você enxergasse. Pô, se esse cara tá falando para eu fazer isso de outro jeito, é porque esse outro jeito deve ter algum benefício em relação ao meu jeito. Então, quanto mais rápido eu aprender e dominar isso, melhor eu estar preparado para o mercado, não para ele. Exato. Agora, morri. Agora eu não consigo gravar vídeo, falar com você e jogar ao mesmo tempo. Agora vamos de novo. Se você tem por objetivo agradar o teu chefe e ele fala: olha, você devia ter feito desse jeito aqui, e você faz daquele jeito lá, e ele fala: nossa, parabéns. Se você não entendeu por que ele te deu parabéns, você tem que ficar feliz? Não. Exato, mas você fez uma coisa boa na concepção dele. Mas se você não entender a concepção dele, então você não evolui. Então não adianta você falar: nossa, Fausto, parabéns, você é um excelente professor. Mas por que você está me dizendo isso? Se eu te ensinei alguma coisa na sorte, eu não posso tomar esse elogio porque eu não desenvolvi habilidade ou eu não desenvolvi. É mais ou menos assim: se você não sabe por que deu certo, é porque você não deu certo. É o método científico. Se você não consegue reproduzir, é porque você não é capaz de fazer aquilo.
Exato, se o cara fala assim, parabéns, e você não sabe por que que ele te deu parabéns, a primeira coisa que você tem que fazer é falar, nossa, obrigado, por quê? O que exatamente você gostou? Porque isso vai servir de estímulo positivo para eu continuar fazendo. E eu acho que assim, as pessoas elas trazem sentimentos que vêm de casa, da aprovação e não aprovação, e principalmente aquelas crianças que tiveram uma educação tóxica dentro de casa, elas têm é, como objetivo primário não apanhar. E para não apanhar, o que, que tem que fazer? Tem que agradar. E desde que a pessoa esteja agradada, tá tudo bem, porque ela não sabe por que, que o outro se deixa agradar ou não. Tá vendo como a educação, assim, dentro de casa, é super importante para saber que tipo de adulto a gente vai ter na sociedade? Porque aí você tem um monte de profissionais querendo agradar, não sabem por que, que agradam, não sabem por que, que desagradam, mas voltam felizes porque agradaram ou tristes porque desagradaram. E você não está na empresa para deixar uma pessoa feliz. Você está desenvolvendo habilidades para conseguir ser absorvido no mercado no próximo passo que você tiver para dar. Então, você não está para deixar feliz, você está para desenvolver expertise. Então, você precisa saber por que está ruim, por que está bom, ver se isso faz sentido ou não e se posicionar em relação a isso, porque isso é muito importante. E às vezes uma pessoa que não te respeita, ela passa a te respeitar porque você tem esse posicionamento. Porque, assim, imagina que eu sou um chefe arrombado. Eu apanhei minha infância inteira, eu quero me vingar da criação que eu tive com os meus funcionários. Aí eu vou lá e esculacho todo mundo. E eu tenho 8 funcionários que absorvem esse esculacho em silêncio porque eles têm medo de perder o emprego e voltam para casa chorando. E aí tem você. Que aí quando eu falo tá tudo errado, você abre um sorriso pra mim e fala onde que eu errei, que eu quero aprender a fazer certo. E aí eu não sei porque eu não tô prestando atenção no que você tá fazendo, eu só queria te esculachar mesmo. Eu vou lá, não, tá errado. Pronto, mudou o papel. Você tá me testando como professor agora. Porque para eu chegar para você e dizer isso daqui tá sendo feito errado, eu tenho no mínimo que, como seu chefe, saber fazer melhor. E saber fazer do jeito certo. Então eu tenho que te dar uma aula. Em tese, quanto mais esculachado você for e quanto mais capaz o seu chefe for, melhor você vai se desenvolver como profissional. É por isso que quando o. E eu acho o japonês meio tonto, não estou enaltecendo isso. É por isso que quando o professor de karatê vai lá dar um chute na costela do aluno, ele fala, Arigatou gozaimasu, o que ele está dizendo? Obrigado por me ensinar que eu não posso deixar a guarda aberta desse jeito. Eu não estou enaltecendo essa cultura, de novo. Sim, mas isso acontece o tempo inteiro. Então sai do dojo vai pra empresa, o cara fala assim, você tá fazendo errado, isso daí vai dar prejuízo lá na frente da linha. Por quê? Porque o cara sabe que vai dar. E ele fala, nossa, como que é o certo? O certo é fazer desse jeito aqui, nossa, muito obrigado. Por quê? Porque agora eu não vou mais perder o meu emprego, porque era só isso que eu precisava, para não dar prejuízo para a empresa e não ser responsabilizado por isso. Muito pelo contrário, eles vão falar que a culpa é do chefe de não ter visto que o cara tá fazendo errado para dar prejuízo lá na frente. Então, tá vendo que nessa dinâmica não interessa se o chefe gosta de você ou não? A única coisa que você precisa é que ele fique te dando carcada, mas que essa carcada ela faça sentido no seu desenvolvimento pessoal. Então, a pessoa que tem trauma de carcada, o que, que ela vai fazer? Meu jogo crashou, que merda. A pessoa que tem trauma de carcada, ela simplesmente ela não vai aprender a lição que foi dada. Ela vai desperdiçar a oportunidade de aprender. Por quê? Porque ela tá, meu Deus, será que essa pessoa gosta de mim ou não? Então, na dinâmica de emprego, o pior que pode acontecer é você perder o emprego na empresa, tipo, fora essas posições em que você é responsabilizado, accountability, né? Mas se você tá tendo um emprego e o seu chefe não gosta de você, qual é a pior coisa que pode acontecer? É você ser mandado embora. Então, dê esse emprego como perdido e tente alcançar o máximo que você pode conseguir ali dentro daquele ambiente onde você está. Mas o que você quer? Você quer um desenvolvimento para usar fora dali, não lá. Então, se acabar sendo lá, então que bom, né? Então que bom. Então você é burro, você faz pastel de flango sem flango, você é errado. Então assim, você vai escutar um negócio desse daí e vai falar. É verdade, não é que tem que colocar frango no pastel de frango. A carcada já cumpriu o propósito que ela tinha. E aí depois o que você vai fazer? Você vai mostrar que você tem dignidade passando a fazer o certo.
Não agradando, pedindo desculpa, lambendo. Você não tem que puxar saco de ninguém. Você tem que falar, você me ensinou uma vez, eu aprendi e tá fazendo certo agora, olha só. E essa é a maneira que você se redime. Então, assim, se a pessoa chega pra mim, se o meu chefe chega pra mim e fala assim, você me ofendeu, eu tenho que pedir desculpa pra esse cara? Agora não. Eu não posso. Agora não. Primeiro eu tenho que falar por que que eu te ofendi. Ah, porque você falou pastel de flango. Ah, e você entende isso como uma ofensa? Me desculpa, não vai acontecer mais. Somente a partir do momento que eu tenho certeza absoluta que eu tenho a capacidade de não chamar esse cara de pastel de flango de novo, é que eu vou pedir desculpa pra ele, porque eu genuinamente não sabia que eu tava ofendendo. Por que que eu não peço desculpa pro chuleta toda vez que eu tenho um chilique jogando MOBA, porque eu sou um descontrolado emocional? Lembra que eu falei que professores de inteligência emocional não necessariamente são inteligentes emocionais? Eu sei que eu não tenho capacidade, sob a pressão do jogo, de não me comportar do jeito que eu me comporto, porque tentar não fazer aquilo eu tento. Então como que eu vou pedir desculpa por uma coisa que, embora eu me arrependa, eu não consigo fazer diferente? Então, das duas, uma, ou eu paro de jogar o jogo com ele, ou o quê? Não tem uma alternativa. Porque, sob condições de pressão, eu vou ter aquele comportamento. Então, das duas, uma, ou ele aceita que eventualmente acontece de eu ter esse tipo de explosão, ou não dá mais. Agora, o dia que, fora da pressão do jogo, eu ofender intencionalmente, sem perceber, e eu perceber que eu fiz aquilo e que eu posso mudar, aí eu vou falar, cara, me desculpa, eu prometo que isso não vai acontecer mais. Então, o que acontece é que em relações tóxicas de funcionário com patrão, o cara todo dia tá puto e você não sabe por que o cara tá puto. Como que você vai pedir desculpa? Como que você vai sentir remorso? Como que você vai se sentir mal se você não sabe por que o cara tá com cara de cu pra você? Porque ele nem falou com você, não tem que pedir desculpa. Então, assim, você vai ficar com essa cara de bunda virada pra mim, você pode ficar o dia inteiro desse jeito. A partir do momento que você me disser o porquê você tá me olhando feio desse jeito, aí eu vou ter. Vai ser a minha vez de jogar, né? Porque a gente tá no xadrez aqui. Cara de cu não é jogada. Você precisa me dizer o que que eu fiz de errado pra eu ver como que eu reajo. Ou eu vou falar, cara, desculpa, esse é o meu jeito, né? Ou então eu vou dizer, olha, eu vou tentar me adaptar, ou então eu de fato me adapto. A coisa não tem muito o que fazer sobre isso. E o máximo que vai acontecer é ter total incompatibilidade de pessoas. Imagina que eu arrumo um emprego novo e o meu chefe é bolsonarista radical e ele acha que eu tenho que ir lá no quartel com ele. Se a gente se der mal e eu for mandado embora, eu tenho que me sentir um péssimo professor de inglês? Não, cara. Porque isso não tem o profissional está intacto. Então, não é que eu não sei dar aula para o mercado, eu não consigo trabalhar com esse diretor. Ah, mas aqui no Brasil não tem emprego para todo mundo. De fato, é difícil encontrar emprego e às vezes você arruma emprego com um cara que é arrombado, paciência. Porque são esses chefes arrombados, psicopatas que não se importam com nada, que entregam. E quem é que as empresas recompensam com promoções? Chefes que entregam. Significa que não tem esperança no mundo? Não, não são 100% dos chefes que são ruins. E às vezes você pega um chefe psicopata desse e consegue se impor. E você fala, não, cara, eu tô aqui pra dar aula, eu não vou no quartel com você. E aí você vê o que você faz. E o território que você consegue segurar, ele tende a ser respeitado. Independente do tipo de relacionamento que você vive. Isso no ambiente de trabalho, na vizinhança, no casamento, tudo. O território que você consegue segurar é teu. E você consegue impor isso com o chefe. Eu tô. Eu tô devendo um vídeo de salva corporativa pro canal que é sobre o único emprego que eu arrumei é de vendedor de coisa que engana o comprador. E aí a gente chega naquele negócio da Ana Arendt lá, né? Que é o cara que o trabalho dele era ligar o gás da câmara de gás que matava os judeus. E esse cara não sentia culpa, porque ele só obedecia um comando, e se ele não obedecesse, ele ia morrer. E aí, assim, o quanto dói a tua consciência de estar fazendo um negócio que você é forçado a fazer porque você tem que pagar os seus boletos. E aí a resposta que eu tenho para isso é, primeiro o estômago, depois a moral.
Ou seja, se você tem uma bebê de 6 meses, dependendo do seu salário para você alimentá-la, e você precisa de um emprego, e o único emprego que você consegue é de vendedor da TIM, de uns planos que faz o cliente achar que é um preço e na verdade é 3 vezes mais caro, se a única coisa que você consegue arrumar nesse momento é isso, então abraça e alimenta a tua filha. Por quê? Porque primeiro o estômago, depois a moral. Você vai vender consórcio, você vai vender esse monte de coisa que o povo vende aí sem escrúpulo nenhum. Só que estômago preenchido, então a moral. Então, beleza, eu tô pagando os meus boletos, mas eu não vou parar de procurar outra coisa para sair daqui. É fácil? Não, não é fácil. Mas assim, o teu objetivo, você não vai conseguir ser completamente moral no trabalho, porque você sempre vai conseguir encontrar alguma maneira de justificar a imoralidade de qualquer atividade do capitalismo. Mas a gente vai buscar sempre aquilo que nos dignifique e que nos dá propósito, além de pagar nossos boletos. É o que dá pra fazer, não tem muito mais que dá pra fazer. Errado da coisa. Sim, quanto mais você faz coisa errada, mais a sua consciência para de doer porque você está fazendo coisa errada. E aí você pode começar a achar normal aquilo. Mas você está vendo como, numa situação de desespero, você não consegue justificar que a pessoa largue tudo a troco de nada, simplesmente porque ela não concorda moralmente com aquilo. Cara, eu não concordo com o jeito que a indústria farmacêutica funciona. Eu não concordo com a maneira como os hospitais e as clínicas funcionam. Eu não concordo com um monte de coisa, mas a gente está num jogo. E o jogo ele não é conseguir consertar a sociedade, porque mandorinha só não faz verão. A gente tem que sobreviver no jogo e depois encontrar propósito no que a gente faz. E agradar um chefe é um propósito muito pequeno pra gente. Uhum. Então, agora aí você vai começar a buscar modelos, né, de pessoas que você quer ser. Às vezes a gente consegue isso dentro de casa, às vezes não. Às vezes a gente consegue isso dentro da nossa empresa e às vezes não. Então, assim, se o meu chefe é uma pessoa que eu quero me tornar, então eu vou me espelhar em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, é claro, sempre à luz do questionamento. Agora, se eu já percebi que esse cara viaja e que esse cara é um psicopata tóxico e alguém que eu não quero me tornar, por que é que eu vou tentar fazer alguma coisa dentro dessa estrutura que não seja apenas sobreviver? E se eu puder alertar a estrutura, no caso a empresa, de que esse departamento ele poderia funcionar melhor sobre uma outra gestão, eu vou fazer isso, por que não? Mas é claro, você está arriscando com o teu emprego o tempo inteiro, mas a vida é isso, ninguém está seguro nesse mercado. E às vezes, de ter coragem de se posicionar, você conquista a admiração de pessoas que vão ser demitidas e vão te levar para o lugar onde elas vão ser contratadas. Não existe agradar um chefe e deixar um rastro de sangue com todo mundo de todos os departamentos só para deixar o seu chefe feliz. Não existe você, para bater as metas da empresa, deixar um rastro de sangue e contra todos os seus valores, porque você quer atrair e estar perto das pessoas com valores semelhantes aos seus. E às vezes brigar com o chefe ou discordar de um chefe, se opor a ele, é a melhor maneira que você tem de mostrar para as pessoas ao redor de que os valores que vocês têm são os mesmos. E aí vocês se aproximam, se ajudam, se unem e se carregam para onde vocês forem para o mercado. Então, assim, se eu tenho um chefe que é, sei lá, racista, qualquer isto aí, e tá todo mundo quieto, conivente, com medo de perder o emprego, e eu não aguento mais a estrutura que eu tô, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver qualificações para conseguir ser contratado fora daqui e eu vou me posicionar. E se eu for demitido, eu vou ter dado voz para um monte de gente que pode ou não criar coragem para tomar uma atitude relacionada a isso, mas eu vou abrir caminho para construir uma relação mais direta com essas pessoas, que afinal de contas é de quem eu quero estar perto, né? E aí, para você agradar uma pessoa, você mostra que você não presta para inúmeras outras. Vou te contar uma historinha bem besta aqui. Era uma vez um cara muito rico que adorava escutar forró e ele não gostava de fazer isso sozinho. Ele era tão rico que ele uma vez contratou um monte de gente para ficar escutando forró com ele. E aí, em dado momento, ele parou a música e falou: Quem não gosta dessa música aqui, levanta a mão. E aí
Ninguém era doido, né? Porque era o emprego deles escutar aquela música ruim lá. Mas aí teve um casal, um cara e uma mina, e os dois levantaram a mão. O cara fez uma cara de bravo e falou: Que música que vocês gostam? Aí os dois responderam: rock. Vocês, por favor, se retirem daqui. E aí os dois foram para um bar de rock e viveram felizes para sempre. E, e tudo bem, porque o velho só convidou, só pagou para todo mundo escutar aquela música ruim com ele naquele dia. Nada impede que essas pessoas, essas pessoas todas que foram pagas para escutar aquela música que tem gente que acha ruim, não eu. Essas pessoas aí que foram pagas para escutar aquela música, nada impede que elas se encontrem na saída e quem gosta de rock, levanta a mão, quem gosta de samba, levanta a mão, então vamos pro. Nada impede. Mas assim, isso não vai ter sido espontâneo, não vai ter sido natural. Então, se você tenta agradar todo mundo, o máximo que vai acontecer nessa festa é você falar que tá adorando e se cercar de um monte de gente que adora ouvir forró. Você tá lascado, se você não gostar de verdade. Então, não é fazer as pessoas gostarem de você ou não, mas é fazerem as pessoas gostarem de você pelos motivos certos e fazer as pessoas não gostarem de você pelos motivos certos também. Porque eu jamais vou querer que as pessoas gostem de mim por amar funk. Cara, isso seria um castigo. Porque as pessoas iam ficar me convidando pra escutar funk todo dia. E eu não quero uma vida desse jeito. Então, se é pra não ser gostado, então que eu não seja gostado pelos motivos que eu quero que não gostem de mim. Porque nessa, por que você não gosta do Fausto? Porque ele não gosta de funk, ele gosta de rock. Ele é desses velhos que acha que só rock presta. Vai trazer um monte de velho que vai querer escutar música comigo. E a vida é sobre isso. É sobre se cercar de pessoas que têm a mesma vibe que você. Tendo um chefe arrombado, você pode, sendo autêntico e correndo um certo risco, claro que com certa prudência, você pode atrair pessoas que têm vontade de trabalhar com você por você não se deixar dobrar só para agradar um chefe arrombado. Então, nunca é sobre uma pessoa ou sobre uma empresa, são sempre as pessoas que estão à sua volta. E se você teve a infelicidade de não ter um chefe bom, então você tenha fé que você vai encontrar no seu entorno pessoas que você quer carregar para a vida. Mais do que isso não dá para fazer, né? E aí a gente tenta. E se você busca essas pessoas com quem você tem esse tipo de identificação, o dia que vocês encontrarem uma empresa que tem a ver com vocês, vocês vão se recomendar. Ah, que beleza.